Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalizo. Estou aqui hoje com o Daniel para falar um pouquinho a respeito de fundos imobiliários, né? Na verdade, a gente pegou essa semana aí para fazer artigo, fazer vídeo. Muita gente comentando a respeito de fundos imobiliários, né? Os clientes perguntando, as pessoas comentando no mercado, né? Os fundos imobiliários vêm subindo bem aí nos últimos meses, 18, 24 meses, né? E com a baixa da taxa de juros e com uma recuperação ainda que pequena do mercado imobiliário, né? A gente viu, como eu estava comentando antes com o Daniel, como a gente viu, a maioria das empresas não vieram com resultados muito bons, né? Das empresas que têm ações na bolsa do mercado imobiliário, mas alguns setores aí vêm em recuperação, setor de shopping center, algumas construtoras, incorporadoras vieram com bons números, né? E aí, como é um dos investimentos preferidos aí pelos brasileiros, principalmente para aquele poupador de longo prazo, muita gente ainda tem o patrimônio em imóveis, né? A gente resolveu comentar, né? A gente já tem uma carteira dentro do Top Fundos, já tem uma carteira de fundos imobiliários, né? A nossa forma de atuação em fundos imobiliários é diferenciada, né? É uma forma que pensa até em função da liquidez da maioria dos fundos imobiliários e do tipo de investimento que é também, a gente pensa assim como um porto seguro para longo prazo, né? Então, as recomendações não são buscando fazer giro, né? Ao contrário, é de ir colocando aos pouquinhos mais fundos imobiliários na carteira e com o pensamento sempre de longo prazo. Obviamente, se aparecer alguma oportunidade de curto prazo ou um fundo imobiliário começar a valorizar demais sem sentido, vale a pena a gente ou sair ou entrar em outro fundo, mas via de regra é sempre pensando no longuíssimo prazo, né? E tem algumas vantagens ainda para quem não conhece fundos imobiliários que são muito interessantes em relação à comparação com o mercado de compra de imóveis, mesmo eu vou lá e vou comprar o imóvel, né? Primeiro que é a questão da simplicidade. O que eu preciso para comprar um fundo imobiliário é simplesmente ter uma conta numa corretora, né? Agora, para eu comprar um imóvel direto, olha a burocracia que é, né? Eu tenho que escolher a localização, tenho que ir no cartório, tenho que pagar um monte de taxa. Para comprar um fundo imobiliário é muito mais simples, né? Os fundos imobiliários têm cotação igual às ações, então é só abrir a boleta de compra que a gente fala, né? Colocar lá a quantidade e fazer a compra. Segundo, em relação à liquidez, né? Obviamente, os fundos imobiliários eles não têm a liquidez como tem ações, por exemplo, né? Mas eles têm uma boa liquidez. Tem fundos aí que é tranquilo para negociar 300, 400, 500, 600 mil reais num dia, né? Vantagem fiscal, para a pessoa física não existe tributação em cima dos rendimentos dos aluguéis, né? A questão do risco também é a questão, eu gosto de comentar as duas questões do risco e da gestão, né? Primeiro porque eu consigo minimizar meu risco comprando uma carteira de fundos imobiliários, até porque eu consigo fracionar o meu investimento, né? Eu posso comprar 10 cotas de um, 15 cotas de outro, e quando eu for vender, eu vender 5 cotas de um, 20 cotas do outro, né? Diferentemente do imóvel. Se o meu investimento são 2 imóveis e eu precisar vender parte do imóvel, eu não consigo, não tem como vender só o banheiro, só a sala, né? Diferentemente dos fundos imobiliários. Segunda questão é que boa parte dos fundos imobiliários que têm negociação hoje em bolsa são de empreendimentos muito bons, que talvez eu lá como pessoa física não ia conseguir ter acesso, justamente eu consigo ter em função desse fracionamento. E também em relação à questão da gestão, né? É diferente eu comprar um fundo imobiliário do que comprar um imóvel e colocar lá a minha administradora de imóveis para cuidar do valor dos aluguéis, né? A gente viu aí, por exemplo, acho que foi foi o BTG contratou uma pessoa só para ficar visitando os imóveis, né? Então tem uma gestão muito profissional disso, é diferente do Thiago lá querer comprar imóveis, né? Eu tenho um acesso a imóveis de uma qualidade superior, sim, através dos fundos imobiliários. Obviamente, hoje, basicamente, é o mercado de São Paulo, né? A maioria dos fundos imobiliários aí, mercado de São Paulo. Então, a gente quis comentar um pouquinho a respeito dessa questão dos fundos imobiliários. Trouxe uma recomendação aí também, que é uma das nossas preferidas, que é um fundo bem conhecido aí pelo mercado. Eu vou colocar o link desse artigo aqui na descrição do vídeo. É só vocês colocarem o e-mail ali que vocês vão ter acesso a essa análise, né? E vão ter acesso a essa recomendação também.
Basicamente o que a gente quer aqui é desmistificar um pouco essa questão dos fundos imobiliários, trazer para o momento atual se é interessante ou não, porque as pessoas, principalmente quem já está no mercado, lembrou do mercado lá em 2012, né, Daniel, que até é o que tu vai comentar, né? Eu já trabalhava no mercado nessa época, eu era assessor de investimentos em 2012 e realmente foi um boom, era IPO, oferta para tudo que é lado, né? Muita gente entrando no mercado, mas aquele era um cenário diferente, né? Era um cenário que as taxas de juros estavam baixas, o crédito estava absurdamente abundante, né? Tanto pelo Minha Casa Minha Vida, como por outras formas de financiamento que acabaram puxando o preço. E a gente enxerga que, mesmo que daqui a um pouco que os juros comecem a subir, e o Daniel vai comentar mais a respeito disso, que não é tão interessante para os fundos imobiliários, caso os juros subam, esse momento é diferente. Então, para quem quiser entrar agora no mercado imobiliário, né, Daniel, acho que é uma situação bem diferenciada em relação àquela de 2012, né? É isso aí, tudo bem, galera? Bom, aí como o Thiago falou, né, ele voltou aí atrás no tempo, diríamos assim, na última boa época aí do mercado financeiro, e agora estamos tendo aí o início de uma nova retomada nesse mercado. 2012, que foi aí o início do aumento da vacância em lajes corporativas de alto padrão, que são aí os principais investimentos de boa parte aí dos fundos imobiliários negociados em bolsa, os principais fundos imobiliários negociados em bolsa. Então, em 2012, nós tínhamos uma taxa de juros baixa, que se assemelha um pouco à situação atual, mas que, na verdade, não são situações, diríamos assim, econômicas parecidas. Obviamente, tinha uma baixa taxa de juros, tinha o crédito abundante, a questão também da vacância em lajes corporativas de alto padrão em São Paulo, que é o principal mercado aí visado pelos fundos, né? Tinha uma baixa vacância que chegava aí em torno de 4,3%, né? Vacância essa que veio crescendo ao longo dos últimos anos, chegando aí em 2016 a 28% nesse tipo de empreendimento. Então, muitos fundos imobiliários aí, inclusive os maiores fundos que investem ainda também E muito lançamento, né, Daniel? Muito lançamento, né, cara? Não só lançamento de imóveis de fundos imobiliários, mas também a maioria deles que nem estão em fundos imobiliários, né? Que acaba impactando o mercado como um todo, né? Muita oferta e pouca demanda, acaba influenciando tanto no valor dos aluguéis, né, principalmente, que no caso aqui é o interesse de alguns fundos que a gente investe, mas também para venda, né? Alguns imóveis acabaram se desvalorizando. A gente tem visto aí até em São Paulo e principalmente no Rio de Janeiro e em torno, na região metropolitana no Rio de Janeiro, a gente tem visto a desvalorização de imóveis, inclusive até porque se tornou impraticável o valor de certas regiões no Rio de Janeiro. Tem certos bairros aí que os imóveis têm um valor absurdo hoje. Mas, bom, isso é um assunto para outro vídeo aqui, voltando para a questão do cenário anterior, aí, da época boa, diríamos assim, do mercado imobiliário. Lá em 2012, tínhamos aí a taxa de juros baixa, como eu falei, e esse é um cenário bom para fundos imobiliários, assim como uma perspectiva boa para o crescimento do PIB, que é o que tinha naquela época, que, digamos assim, em 2012, 2011, um ano antes, era melhor do que a perspectiva para 2017, mas não para os próximos anos. O mercado ele já vem precificando essa perspectiva de melhora no PIB para a partir de 2018. Aí, como se sabe, o mercado financeiro ele não vai precificar seus ativos a partir do momento que a economia começar a crescer, começar a se desenvolver. Ele já vem com essa batida aí desde o início de 2016, inclusive. Então, a partir de 2012, com a piora da economia, com a questão da redução do crédito, começou também aí uma elevação na taxa básica de juros aí ao longo dos anos, e isso foi acarretando tudo isso foi acarretando a desvalorização de fundos imobiliários e também o aumento da vacância, que, como eu falei, chegou a 28% em São Paulo. Muito alto, né? Muito alto, quase um terço, para lajes corporativas aí de alto padrão.
E agora, em 2017, é o primeiro ano, nos últimos 6, 7 anos, aí, que nós vemos diríamos assim, um decréscimo nessa questão da vacância, o que já é um bom indício. E esse indício também vem pela questão do PIB. A vacância ela tem uma correlação direta com o crescimento da economia, até porque a questão de lajes corporativas de grande valor, de alto padrão, quem vai alugar esse tipo de empreendimento serão grandes empresas. E grandes empresas estão diretamente relacionadas com o desenvolvimento da economia. Então, e ainda mais o perfil, né, desses fundos, que é São Paulo, né? Se a gente enxergar um perfil aí para médio prazo, obviamente a economia aqui retomando e as empresas voltarem aqui para o Brasil, é óbvio, né, que é São Paulo que é o centro. Que é o centro, né? Do Rio de Janeiro, mas é que São Paulo, que esses dados aqui são referentes a São Paulo. Inclusive o fundo que a gente vai falar aqui depois, do BTG Pactual, é um fundo que investe principalmente em São Paulo, né? E principalmente também em lajes corporativas de alto padrão. Então, esse cenário anterior ele ficou para trás já, essa questão de altas taxas de juros e a questão de perspectiva baixa para o PIB, ou até de PIB negativo, que nós vimos aí trimestres e trimestres seguidos. Então, isso tudo acarretou na queda na vacância, também somado a isso a questão da alta oferta, aí, como o Thiago falou, de imóveis, fez com que imóveis se desvalorizassem, aluguéis tivessem queda aí na questão do aluguel por metro quadrado em São Paulo, que na época ali que eu falei que tinha 4,3% de vacância em 2011, o aluguel estava em alta, se pagava em torno de R$160 o metro quadrado, atualmente não se paga mais de R$100 o metro quadrado. Então, temos aí uma queda absurda no valor do aluguel, o que vai ter uma reversão aí, óbvio que lentamente, assim como tudo no mercado imobiliário, no que diz respeito a preços, essa digamos, subida aí no valor das locações vai acontecer de forma gradual, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. E esse cenário de oferta não deve se repetir também, né, cara? É complicado, é difícil. Já tem a perspectiva aí de queda nos lançamentos e queda no estoque de imóveis. Que é importante para os preços, né? Até para a própria sobrevivência do mercado, as construtoras eles são obrigados a reduzir para tentar elevar o preço um pouco. Também em relação também ao cenário atual, que eu vi ali na questão de ganho de capital com um fundo imobiliário, eu acredito que o valor negociado em bolsa, na questão do valor das cotas em bolsa, eu acredito que em relação à taxa de juros, ela já esteja precificada, né? Porque a queda da taxa básica de juros, a queda principalmente de juros futuros, influencia na valorização das cotas, assim como a perspectiva para o crescimento do PIB. Essa questão do crescimento do PIB, eu acredito que ainda não está precificada totalmente, pelo menos não está. Até como nós podemos observar hoje, segunda-feira, saiu o boletim Focus e veio com um reajuste na perspectiva para o crescimento do PIB desse ano, passou de 0,73 para 0,89, se não me engano. 0,89. Uma diferença absurda, né? Já vinha com 2 semanas seguidas em 0,73 e hoje subiu 0,16 pontos percentuais. O mercado tá até mais otimista do que a gente aí, né, cara? Bem mais, né? Então, mesmo a gente sendo sempre conservador, né? O que pra gente é importante, tá? O mercado tá mais otimista, sim, em relação ao crescimento, né? Tanto pro esse ano quanto pro ano que vem. E mesmo a gente continua trabalhando, né, Daniel, com essa questão do piso, né? Quem sabe 6,5 o ano que vem, até porque a inflação não está pressionando. A gente vai ter agora sexta-feira a divulgação do IPCA, a inflação não está pressionando, né? Mas a gente não enxerga que também
Vai para muito, muito menos do que já está agora, né? Quem sabe 6,5, tem gente falando em 6 já, mas já seria bastante otimista, né? Claro que seria um cenário melhor ainda para os fundos imobiliários, né? Por outro lado, também a gente não tem perspectiva de que o juro vai lá para 10%, 12% também, né? A perspectiva é de que continue baixo, né? Até seguindo nessa linha de raciocínio aí, eu acredito que essa valorização aí das cotas, o próprio IFIX mostra aí que ele veio crescendo desde de fevereiro de 2016, naquela questão do pré-impeachment, né? Já vislumbrando aí uma nova equipe econômica, um governo reformista, né? Obviamente, o mercado foi se precificando antes disso tudo acontecer. E também a questão de fundos imobiliários, outro fator importante, é que eles não... O próprio IFIX mostra isso, se for comparar o gráfico do IFIX com DI futuro, aí, mercado de juros futuros, e também Bolsa de Valores, Ibovespa, dá para observar que em cenários de estresse, como, por exemplo, a gravação lá em maio do Joesley Batista, o IFIX não teve uma grande variação, como teve aí o mercado futuro de juros e o próprio Ibovespa, né? Então, ele seguiu uma linha, obviamente não uma linha, tem uma certa volatilidade, óbvio, mas ele seguiu uma tendência sem quebra, praticamente sem quebra, até chegar a essa valorização aí que eu apurei hoje, em mais 70% desde fevereiro do ano passado. Então, eu acho que essa parte do PIB é o que falta ainda para precificar essa questão das cotações. O PIB ainda é uma variável que podemos ter surpresas maiores do que em relação à taxa de juros, e eu acho que pode influenciar aí para quem quer ter ganhos de capital com fundos imobiliários. Obviamente, para quem é investidor de longo prazo e quer oferir renda com uma rentabilidade dos fundos através de dividendos, aí a questão é completamente diferente. Mas também pode influenciar pela questão da vacância, né? Porque com o crescimento do PIB, a vacância diminui e, naturalmente, a rentabilidade dos fundos vai aumentar e os dividendos, obviamente, irão aumentar. Né? Até porque justamente, né, Daniel, se deu oportunidade, tem alguns fundos com oportunidade ainda, porque o cenário piorou, né? Se o cenário tivesse só melhorado em 2012, hoje seria impraticável comprar uma cota porque ia estar tudo na lua, né? Então, ok, alguns subiram, mas a gente vê ainda uma série de fundos que operam abaixo do valor do patrimônio e que não acompanharam a valorização do IFIX, que seria a média, vamos dizer assim, né? Com certeza. O que eu falo na questão do já estar precificado é quando eu olho para o IFIX e para o mercado como uma forma geral, mas óbvio que existem inúmeros fundos imobiliários aí que apresentam oportunidade de entrada no cenário atual e até nessa questão, volto a bater nessa tecla da questão do PIB. O PIB ainda pode gerar aí algumas surpresas, inclusive os que parecem já estar totalmente precificados podem abrir aí uma nova oportunidade de compra. Né? Isso. Bom, em relação, eu esqueci de falar que a vacância para lajes corporativas de alto padrão em São Paulo atualmente está em torno de 25%, acho que até deve ter caído um pouco mais. Então está com uma tendência de baixa aí na questão da vacância, mas ainda é alta, né? Isso aí tem mudado porque muitas empresas grandes elas mudaram para imóveis mais baratos, né? E geraram diríamos assim, uma força de demanda para esses imóveis mais baratos. No fim das contas, o preço dos de alto padrão foi encontrando os não de baixo padrão, mas os de um nível menor, assim, né? Então agora a tendência é que essas empresas elas voltem para essas lajes corporativas aí que chamam de AAA, né, de A+. E aí, seguindo essa linha aqui de lajes corporativas, a gente trouxe aqui um fundo que a gente indica aí nas nossas recomendações, já faz uns 3 ou 4 meses aí que ela está nas nossas carteiras, inclusive mais de uma carteira ela está presente, né, que é a BRCR11, que é o fundo do BTG Pactual, o Corporate. Ele tem falar um pouco aqui do fundo, né? Ele é um fundo que vai se beneficiar dessa questão da queda da vacância, porque ele investe praticamente boa parte, quase 88% do seu investimento em lajes corporativos de alto padrão. Então, é um fundo que vai se beneficiar dessa questão da queda da vacância,
vai aumentar a sua rentabilidade e também aí podemos esperar aí alguma valorização na questão das cotas. Ela vem apresentando aí uma certa volatilidade nas últimas semanas, mas ainda acredito que tem um espaço para crescimento nesse tipo de investimento. É um fundo aí que conta com uma taxa de 0,25%, né, de uma taxa de administração, não conta com taxa de performance. É um fundo fechado, né, um fundo imobiliário, negociado em bolsa, e ele tem um patrimônio que é um patrimônio bem elevado, um patrimônio de 2 bilhões de reais, também uma alta liquidez, aí, se não me engano, alguns dias atrás ele teve um volume financeiro de 1,8 milhões em um dia, né, um volume absurdo para um fundo imobiliário, e ele apresenta uma volatilidade comum para fundos imobiliários, como a gente vem falando aí nas nossas recomendações. Não é um investimento como fundos multimercado de baixa volatilidade, que aí se apresenta com 5% de volatilidade, por exemplo. É um fundo que é um investimento que ele pode incluir dentro da carteira digamos assim, uma volatilidade maior, né? Ele tem uma volatilidade de 16%, então ele tem uma volatilidade comum para fundos imobiliários, mas alto para quem é acostumado aí com fundos de renda fixa ou com fundos multimercado de baixa, média volatilidade. Ele tem aí um retorno nos últimos 12 meses de 14,23%. E em bolsa, as cotas no ano se valorizaram 11,31%. Então, por ele não ter seguido aí o IFIX, no caso, que o IFIX subiu 18%, um pouco mais de 18% no ano, eu acredito que ele ainda tenha espaço para se valorizar. Ele subiu bem abaixo do mercado. Né? Bem abaixo do mercado, então acredito que ele ainda tem espaço para, até com essa perspectiva aí, acredito que o pessoal, conforme o mercado for absorvendo essa questão da queda da vacância, e isso for precificando dentro desse tipo de fundo, eu acredito que esse fundo tem espaço para valorização, com certeza. Então ele tem de investimento direto 46% em imóveis, diretamente, e também tem investimento em imóveis através do Prime Portfólio do BTG Pactual. Então, ele tem aí em torno de 80% investido em imóveis e uma pequena parte aí em títulos privados, sendo que esses empreendimentos composto aí, esse portfólio de empreendimentos é composto por 10 prédios comerciais. A grande parte deles aí em São Paulo e quase todos aí com essa característica aí de lajes corporativas de alto padrão, que contam aí com mais de 500 metros quadrados, sendo que até no relatório que eu fiz aqui, algum tempo atrás, os inquilinos, digamos assim, deles são inquilinos pequenos, aí a Volkswagen, Uber, são uma empresa grande, né, que alugam as lajes corporativas do BRCR, mas de uma forma geral, essa vem sendo aí uma das nossas principais recomendações nessa área aí, de fundos imobiliários, e no mais é isso aqui mesmo. Ele ainda, considerando a cotação agora, ele está quase 9% abaixo do valor patrimonial, né? Ele fechou o dia e hoje em 99,80, né? Estaria 8,11 agora, hein? Mais barato, né? Tá operando abaixo do valor patrimonial, né? Claro, reflexo também dessa questão que a gente comentou, que ele é um fundo que está ainda com uma vacância elevada, né? Se a gente for levar em consideração, né? Ele acompanhou essa piora do mercado, né? Diferente do Santander, que a gente acabou de falar no outro vídeo, né? Que não tem vacância, né? Obviamente, justamente em função disso, acaba dando uma oportunidade também, né? E fora a questão de problemas com o BTG também, que não impactam aqui na questão do fundo imobiliário, mas todo mundo que está acompanhando as notícias aí, Lava Jato e coisa, pode acompanhar que o dono do BTG foi preso, né, um ano atrás, né? Então todas essas questões impactaram. Obviamente não tem impacto na carteira, os imóveis estão lá, tudo certinho, mas tudo isso ajuda, né? E em função de tudo isso, acaba sendo uma oportunidade interessante, né? Pelo menos, como o Daniel falou, pelo menos para quem tem o perfil
moderado, Moderado. né? Não é a mesma volatilidade de ações, é um investimento diferente do mercado de ações, é um investimento bem mais específico, né? Porque é mais palpável, vamos dizer assim, né? do que o mercado de ações, né? Mas tem volatilidade também, não é renda fixa, né? Muita gente vende fundo imobiliário como renda fixa em função do pagamento dos aluguéis, né? Mas não é renda fixa, tem volatilidade e é muito mais alta que a renda fixa. Quer comentar mais alguma coisa, Daniel, em relação ao BRCR? Não, no mais é isso aí mesmo. Não, maravilha, então, pessoal. Isso que a gente queria passar sobre o momento dos fundos imobiliários. É um momento, sim, né, interessante. É um momento diferente do que a gente viveu lá em 2012, justamente em função disso que o Daniel comentou. Aquele era um momento de taxa de juros baixo, mas o crédito era abundante, né? Era um momento diferente, né? Os preços estavam lá em cima. É diferente do mercado de agora, que os juros estão baixos também, muito parecido com o que aconteceu em 2012, só que os preços não tão altos se a gente for comparar em 2012, a vacância está maior, então o potencial hoje é muito melhor do que a gente tinha em 2012. Né? A gente recomenda, sim, para quem tem uma carteira conservadora, pelo menos um perfil moderado, a exposição em fundos imobiliários, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse fundo que a gente comentou, o BRCR, ou em relação a qualquer outro fundo, é só entrar em contato com a gente. No mais, um abraço a todos. Tchau, tchau.